forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Jesus. Nós não seremos abalados, Pai. Em nome de Jesus, nós não seremos abalados. Não importa, Senhor, o vento contrário. Não importa, Senhor, a tempestade. Não importa, Senhor, aquilo que se levante sobre o Teu povo, Pai. A vitória, Senhor, já foi concedida a nós pela cruz do Calvário, Senhor. O Teu sangue nos libertou e nos deu vitória, Pai. E nós Te engrandecemos, Pai. E nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tu já tens feito, Pai, até aqui. E por tudo aquilo que Tu ainda farás, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Teu plano é perfeito, Senhor. E porque Tu tratas individualmente com cada um de nós, Senhor. Porque Tu nos ama, Pai. Porque Tu estás conosco sempre, 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 Pai. E nós Te agradecemos, Pai, pelos Teus livramentos, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque Tu tem cuidado do Teu povo. Nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque Tu estás no nosso meio, porque Tu tens se manifestado, Senhor. E nós queremos Te engrandecer a cada dia, Senhor, com o nosso viver, com o nosso testemunho, Senhor. Dia após dia, Senhor, não importa a situação onde nós estivermos, Senhor, nós queremos declarar e queremos, Senhor, cantar a cada dia, Senhor, que nós confiamos no Teu amor, Senhor. Nós queremos mais uma vez Te dizer, Pai, que confiamos no Teu amor, Senhor, aleluia, que confiamos no Teu poder, Senhor, aleluia, Senhor, confiamos em Ti, Senhor, aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. mais uma vez. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Senhor. Aplaudimos o Rei dos Reis, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Amém. Não seremos abalados em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Pode vir crises, pode vir momentos difíceis, mas nossa confiança está no Senhor.
na força do seu poder. Obrigado, meus amados. Pastor Marcos hoje está na nossa igreja aqui, bairro Partenon, está ali com os nossos amados irmãos. Pastor Lima está em Santa Cruz. Então, coube a minha responsabilidade, né? De dirigir o culto, de entregar a palavra do Senhor, o recado de Deus. E para tanto, eu gostaria, irmãos, e aliás, quando nós estamos diante da palavra de Deus, Deus está falando, não importa quem é o vaso, né? Importa que o vaso se prepare, isso sim, né? Em nome de Jesus. E que o meu ouvido e o seu também esteja muito sensível para ouvir a direção do Senhor, aquilo que Ele quer para nós. Abra, portanto, então, querida, a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos usar este texto apenas como base. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É tão impressionante a maneira como Deus age. É impressionante mesmo, porque eu creio que nós não combinamos nada aqui, né? Não combinei nada com Ed, não combinei nada com louvor. E é uma maneira como a gente procede mesmo, nada de combinações. Deixa que o Espírito Santo nos conduza e Ele nos dirige. E justamente a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração, ela tem este título: Superando Crises em Adoração. E eu não li o Zero Hora hoje, nem sei como é que está na capa do Zero Hora hoje. Mas essa palavra, ela está no meu coração já há alguns dias. Porque justamente o que o Ed falava inicialmente é o que realmente a gente tem escutado. Se você liga o jornal, liga na televisão, vai assistir um jornal ou vai ouvir a rádio, alguma coisa nesse sentido, você vai ver o quê? Crise, e problema, e dificuldade, e situação de adversidade, é só isso. E parece que isso vai, de alguma forma, inflamando o nosso coração, nossos ouvidos, e nos deixando até meio desnorteados diante das coisas que a gente vê e ouve. Mas em Atos dos Apóstolos, eu quero usar como base apenas esse texto do capítulo 16, no versículo 24, irmãos. Atos 16, no verso 24, nós vamos usar este texto apenas para embasar esta palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Superando crises em adoração. Atos 16, verso 24, encontraram, diga amém. Ó, 3 irmãos encontrou. Vou esperar mais um pouquinho. Atos 16, versículo 24, amém? Ó, já tem mais gente agora. Agora tá bom. Com toda a reverência, mas assentado como estamos, vamos fazer leitura na palavra. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Até aqui a palavra de Deus. Como nós temos ouvido, e não apenas para fazer menção novamente, repetir, o que a gente ouve é isso, crise e mais crise. E sabe que tem uma coisa que pelo menos está no meu coração, isso eu tenho sempre falado a respeito disso, que quando chove pedra, chove na casa do crente e do não crente. Quando dá temporal e a chuva vem de uma forma tremenda e as enchentes que há pouco aconteceu, eu tenho certeza absoluta que haviam crentes também naquele meio, não importa. Porque tem gente que diz o quê? Não, se a gente vai para Jesus, seus problemas acabaram, né? E se caso não acontecer, a gente devolve o produto. Ligue para 0800 1406. É assim? É o que a gente ouve por aí. Mas não é isso que a Bíblia diz. A verdade é que momento de crise, momento de dificuldade, tribulações na vida, acontece para todos. Independente se ele é cristão, se ele não é cristão. Independente se ele serve a Deus muitos anos ou poucos anos. E se ele serve ou não serve. Mas momentos, infortúnios acontecem para todos, tribulações. O que a gente ouve e vê hoje é isso: um país em crise, um estado em crise. E aí muitas pessoas, por causa de toda essa situação, acabam lotando centros de recuperação, de clínicas psiquiátricas, outros querendo cometer suicídio porque aplicaram valores altíssimos.
E o que se vê hoje é isso. E o discurso que se ouve é que uma suba de impostos, na verdade, não é uma suba de impostos, mas é um investimento, né? A gente já passa investindo até mês de maio e certamente em 2016 vamos investir mais. Pelo menos esse é o discurso que a gente ouve. Se alguém liga a televisão, está ouvindo essas coisas, né? E é interessante que nós observamos um país sem rumo. As coisas sem rumo, sem um norte, sem uma direção. E como é que as pessoas reagem diante disso? Como é que é a reação de cada pessoa diante de uma crise? Eu falei aqui, né? Aqueles que talvez depositaram toda a sua fé e a sua confiança no dinheiro, na bolsa de valores, com certeza vai lotar mais ainda dessas clínicas psiquiátricas e vão talvez pensar muito em suicídio. Não tenho dúvida. Porque realmente nós não estamos vendo rumo. Não se vê. E isso que eu não sou político nem nada, viu? Nem partido, nada, absolutamente. Mas a gente não vê rumo para as coisas. Como é que nós vamos reagir diante disso? Como é que você reage diante das crises? Como é que você, irmão, irmã em Cristo, você reage quando há uma crise, quando a crise se instala? Talvez você, né, nesse sentido, está tranquilo, está bem, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem crises comuns que nós passamos. Crises conjugal, por exemplo. Quem é que não teve já uma DR, né? Todo mundo passa por uma DR. Sabe o que é uma DR, né, irmão? Discutir a relação, né? Isso aí. Isso aí. Todo mundo passa por isso. Algumas delas são até uma bênção, porque aquilo ajusta. Outras DRs dão verdadeiros estragos. Pastor, ajuda aqui, pastor, que o negócio aqui, a nossa DR aqui, sim, ficou meio comprida, aqui deu problema. É o que a gente ouve. Crise, às vezes não é no casamento conjugal, mas crise com seus filhos, ou os pais, enfim. Crise no trabalho. Quem é que não passa? Ou quem é que não passou por isso? Um momento difícil no serviço, uma perseguição, alguém caluniando, alguém falando mal, enfim. Como é que nós, os cristãos, nós, servos do Senhor, reagimos no meio da crise? Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, há um convite de Deus para mim e para você, frente às crises. O Senhor nos convida no meio da crise, no meio do temporal, a adorá-lo. E é possível fazer isso? É possível. Diz que é possível, amém. Porque é difícil, né, irmãos? Mas o convite de Deus é esse. Paulo e Silas estão no meio de uma grande crise. E o seu problema não era financeiro, não era conjugal, não era no relacionamento familiar, mas eles estavam presos. E eles tiveram uma brilhante ideia perto da meia-noite. Vamos cantar? Vamos orar? E cantaram. Então minha alma... Não, acho que não foi esse cântico aí, né? Esse cântico é mais novo. Talvez foi o cântico da época lá, né? E o Senhor manifestou no meio daquela prisão. Porque o Senhor, Ele reage à adoração. Há uma reação da parte de Deus quando nós estamos em adoração. Eu creio num louvor que liberta. Eu creio numa adoração que ela faz superar as maiores crises. Quando nós estamos no meio de uma grande tribulação, nós podemos entregar a nossa vida nas mãos de Deus e podemos adorá-lo no pior momento da vida, porque nós temos um Deus que abre prisões, que quebra os grilhões, que abre as portas das cadeias. Aleluia. Você crê? Aleluia. Nós, querido, talvez você não tenha enfrentado uma crise, não enfrentou ainda uma crise, não sei, mas infelizmente, tem um recadinho talvez um pouco negativo para dizer: se tu não passou ainda, vai passar, porque faz parte da vida. Uma tragédia, uma morte, uma perda, enfim, faz parte da vida. Mas o Senhor me convida, o Senhor te convida a adorá-lo em todo tempo. Em todo tempo. Talvez você que nos ouve e nos assiste, e você também passa por essas crises, o Senhor nessa noite, Ele te convida, venha e adore, entregue sua vida toda a Ele,
adore ao Senhor em todo tempo. Existem 3 áreas que todo ser humano enfrenta essas crises, que são as áreas de alma, emoções, são as áreas espirituais, mas também aquelas áreas humanas da gente. Nós enfrentamos isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, como eu falei, eu vou usar este texto apenas para embasar a mensagem, mas em Gênesis capítulo 8, versículo 20, nós vamos ter aqui um momento em que Noé, ele tem uma reação, ele está superando uma crise, a primeira que eu quero falar aqui, superando crises humanas em adoração. Como é que a gente faz isso? Vamos aprender na palavra de Deus como é que se supera uma crise humana em adoração. Gênesis 8:20 diz que então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Aqui nós podemos dizer que Noé está enfrentando uma crise humana. Não, nada a ver, ele simplesmente cumpriu uma ordem de Deus, não tenho dúvida, e nós sabemos, né? Você que lê Bíblia Sagrada sabe disso, que ele simplesmente está cumprindo uma ordem de Deus, de fato. Mas a Bíblia diz, nesses 2 capítulos, o 6, o 7 e o 8, nesses 3 capítulos, melhor dizendo, que estas águas do dilúvio duraram 150 dias sobre a face da terra. 150 dias em que eles estavam navegando. Isso é um problema. Não sei quem é que já teve esse privilégio ou desgosto, né, de navegar, né, em águas, e dá um enjoo tremendo. Eu sei porque meu pai era pescador, a gente fez isso muitas vezes. Que coisa enjoada. Era 3, 4 horas viajando dentro de um barquinho pequeno e era muito ruim. Bom, os irmãos que foram lá na Amazônia agora sabem, né? Que coisa ruim demais. É bom dar uma passeadinha, né? Uma lancha grande, fazer um cruzeiro, né? Isso é bom, né, irmão? Agora pegar um caiquinho pequeno, né? Andar, meu Deus, isso é um sufoco. Ah, mas a arca era grande. Mas pense que na arca havia toda espécie de animais, répteis, selvagens, animais domésticos, aves. E eu imagino que eles talvez não eram muito cheirosos. Eu imagino que durante 150 dias eles fizeram aquelas coisas que todo animal faz e o ser humano também faz. E eu acho que o cheirinho não era muito agradável. E aí eu fico pensando nas mulheres que estavam nessa arca, né? Que sufoco devia de ser, né? Porque a mulher era mais caprichosa, né, irmãos? A verdade é essa, vamos admitir, né? Dificilmente tu vê uma mulher largar a toalha molhada em cima da cama, por exemplo. Dificilmente tu vê uma mulher varrendo do lado do tapete, né? Já estou me acusando aqui, né? Mas tudo bem. Difícil, isso é muito difícil. E eu fico imaginando que sofrimento, né? Para a pessoa ver toda essa situação e não poder fazer nada. E isso não é 40 dias apenas como foi. 40 dias choveu torrencialmente. Eu fico pensando também porque, às vezes no filme a gente vê que todo mundo blasfemou, se indignou, debochou da cara de Noé, mas a Bíblia não traz nenhum tipo de relato nesse sentido. Nenhum. Então eu imagino que talvez os vizinhos de Noé que haviam morrido ali, perecido, talvez a família sentiu, puxa, o vizinho, aquele camarada que morava em tal lugar, não foi poupado do dilúvio. Ou seja, a crise humana estava instalada, a situação de adversidade estava aqui. Pesquisas mostram que uma pessoa que não vê a luz do sol, ela se deprime mais facilmente. Não sou eu que digo isso, são pesquisas. E a Bíblia diz que choveu 40 dias, e não foi uma chuvinha, né? Aquele casamento de espanhol, né? Faz chuva e faz sol. Não, foi chuva torrencial. Chuva. Sem luz do dia. Certamente essas pessoas talvez estavam um pouco deprimidas. Normal, porque faz parte do ser humano, né? A Bíblia não traz esse relato. Mas é interessante nós analisarmos que esse número 40, muitas ocasiões na palavra do Senhor, há menção. E nós temos que aprender que 40, na verdade, na palavra de Deus significa uma geração. Uma geração. O que quer dizer com isso? O que eu aprendo com todas essas verdades? O que tem a ver isso com a minha vida, com a tua vida? Qual é o nosso momento atual? O que nós estamos enfrentando hoje? Talvez você, querido, talvez não tenha visto a luz do sol, o sol da justiça, brilhar sobre a tua vida. Você vê a luz deste sol, mas o sol de Cristo, o sol da justiça brilhar sobre você. E isso
instala uma crise humana, porque a gente não vê. Talvez as muitas chuvas, a muita nebulosidade, uma chuva torrencial, que talvez, muitas vezes, vai nos perdendo a esperança. E qual é o tipo de nebulosidade que eu estou falando aqui? Aquelas que eu já mencionei. Crise conjugal, crise familiar, crise financeira, crise no seu trabalho, no seu emprego, não sei. Crises e mais crises. E agora? Até eu costumo dizer que nesses dias, irmãos, quem é que está empregado aí, ó, agarra com as duas mãos, viu? Porque o tempo está feio. A nebulosidade, a chuva é torrencial, agarre com as duas mãos o emprego que você tem. E faça como se estivesse servindo a Deus, amém, irmão? Fechando esse parêntese. Como eu vou reagir diante de uma crise humana? Como eu vou superar uma crise diante da qual eu estou enfrentando? Eu tenho duas alternativas. A primeira é murmurar, reclamar e ficar 40 anos no deserto, chorando, minguando, passando por necessidades, não sei. A segunda, querido, é você edificar um altar ao Senhor e adorá-lo neste momento, em meio à crise, em meio à tribulação, em nome de Jesus. Talvez você diga, pastor, mas Noé erigiu um altar, mas não estava mais na arca, né? Ora, vamos lá, vamos pensar que essa arca era de madeira, né, irmão? Botar fogo na arca ia ser um problema, né? Segundo, eu tenho que pensar que uma arca está cheia de bichos, e cada bicho reage a fogo de uma maneira estranha e diferente do que um ser humano reage. Não é verdade? Eu tenho que pensar nesses detalhes a respeito disso. E não somente isso, eu posso entender que, na verdade, a primeira coisa, a primeira atitude de Noé, ao sair daquela arca, foi erigir um altar, edificar um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor, adorar ao Senhor. E tenho certeza, amado irmão, que Noé, ao sair da arca, não encontrou um pastinho verde, como a gente vê no filme, como a gente vê nos desenhos. Ele não encontrou lá uma graminha toda aparada, que alguém anteriormente passou lá sei lá, né, qualquer tipo de negócio, e estava lá a graminha pronta. Não, certamente ele encontrou um lugar desolado, molhado, cheio de lama. E a primeira coisa que ele faz é erigir um altar, é edificar um altar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Olha aqui para mim, não olhe para trás, olhe para mim. Amém. Isso, a palavra está aqui, não está lá. Tá bom? A primeira coisa que eu aprendo a respeito disso, meu irmão, é que Deus, não importa a situação, Ele manda que eu o adore acima de tudo. Não importa a situação. Como é que foi a reação lá, quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto? No último momento, vai-te, Satanás, só a teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu aprendo na palavra do Senhor que a primeira coisa que eu faço é adorar a Deus. Não, pastor, primeiro eu arrumo tudo, primeiro eu arrumo o campinho, primeiro eu aparo a grama, primeiro eu faço as coisas se organizar, levantar a minha casa para depois adorar. Não é isso que a Bíblia me ensina. A palavra do Senhor me diz que eu primeiro adoro, aleluia, e depois eu realizo as outras atividades, em nome de Jesus. Depois, quando eu estiver bem no meu casamento, pastor, depois que essa situação passar, aí então eu vou começar a adorar a Deus. Não é esse o recado do Senhor. O recado do Senhor é que você está vendo a tribulação, você está passando por crises humanas, adore-o. Adore-o em todo o tempo. Edifique um altar para adorar a Deus no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Não espere as coisas melhorarem. Não espere você sair da crise para depois então você começar a trazer louvor para o teu coração, para a tua alma. Deus te manda, hoje, adore. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Superando crises espirituais em adoração. Se você quiser abrir a Bíblia, se não, preste atenção no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz o seguinte, a palavra do Senhor: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Verso 32.
com as pedras, edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. A primeira crise que eu falei aqui é a crise humana, e Deus manda que nós o adoremos. A segunda é uma crise chamada crise espiritual. Como assim? Eu preciso entender o contexto, o momento que Israel está vivendo aqui. Se você é leitor da Bíblia, sabe perfeitamente que Israel havia se desviado do Senhor e havia eleito ou levantado outros ídolos, Baalins. E junto com esses Baalins, por ordem do rei Acabe e de Jezabel, também existem aqueles profetas que ministravam diante de Baal, os sacerdotes de Baal. E nesse caso aqui, os profetas de Baal. E nesse caso aqui, especialmente, eram 450 homens. E quando Elias está lá no Monte Carmelo, para esse momento que nós estamos aqui lendo, havia o povo do Senhor que estava lá para adorar aos Baalins. Um povo que quando ele desafia, Elias desafiou aqueles profetas de Baal. Olha, se Deus é Deus, seguiu. Agora, se Baal é Deus, seguiu então. Ele faz um desafio. E aquele público não era o povo eleito do Senhor, mas estavam ali como para ouvir ou ver um espetáculo, um show. Vamos ver qual é o altar que vai pegar fogo sem alguém atear fogo nele. Eu quero ver, aqui ó, ingresso aqui na frente, aqui que é para ver a visão melhor. Não eram homens que estavam intercedendo para que Deus se movesse naquele dia, mas havia um público ali para ver um espetáculo, um show. Como é que vai ser esse momento? Essa eu quero ver de camarote. Que coisa terrível, uma crise espiritual gigantesca sobre Israel. E sabemos que a história nos conta isso. Amados, eu quero fazer uma pergunta para mim, para você, uma pergunta talvez bastante indiscreta. Mas, infelizmente, eu sempre disse, e tenho dito isso, que a minha missão aqui não é me tornar, puxa, pastor é gente boa pra caramba. Não, meu negócio é pregar a palavra de Deus, doa quem doer, né? Quantas vezes você pecou essa semana, irmão? Não responda, para não ficar feio para você. Consegue lembrar? Quantas vezes você trouxe no seu pensamento algum ato pecaminoso? Pronto, agora apertou mais ainda, né? Ou você é santo o suficiente? Porque com o pecado, querido, gera também essa crise, essa situação espiritual, crise espiritual. Porque na verdade, irmãos, quer você queira, quer não, eu e você somos pecadores, diz a palavra do Senhor. E existem aqueles pecados que parece que nós, entre aspas, fomos libertos, mas eles insistem em nos perseguir. Insistem. Seja na área sexual, seja na área dos vícios, seja qual for a área, que talvez você um dia foi liberto, mas ele insiste em te incomodar. Eu tenho certeza que você passa por isso. Se você é um crente em Jesus, você passa por isso. E ele está lá. E nós muitas vezes nos esforçamos e lutamos e pedimos: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. E você jejua, busca Deus, faz um monte de coisa. E parece que isso se instala, se aloja, e parece que não sai. Bem complicado. Eu sei que você passa por isso. Não porque eu sou um vidente, não é isso, irmãos. É porque a Bíblia diz, né, que todos os dias nós somos como ovelhas que são entregues ao matador. Todos os dias. Você passa por isso todos os dias. Uns mais, outros menos. E sabe qual é o resultado disso? Crise espiritual. Eu não sei quais são os Baalins que insistem em te incomodar. Quais são os ídolos que te fazem retroceder. Quais são os pecados, as fraquezas da tua carne que você não consegue se conter. Eu não sei, mas você sabe. E ao mesmo tempo que eu estou falando, eu sei que o Espírito está ministrando sobre a sua vida e lhe dizendo: é verdade, e é isso, incomoda mesmo, essa areazinha aí é complicada. E aí você tem uma escolha: ou eu venço, eu me rendo aos prazeres deste mundo, a essas paixões, a esses desejos excessivos carnais, ou eu supero essa crise espiritual. O que eu faço? É interessante, irmãos, e aqui há um bom número de casais, né? Então isso é bom falar.
Por que o divórcio ele acontece? Por que acontece essa crise, essa DR, né? Que muitas vezes leva ao divórcio? Porque primeiro não é assim, olha, não gostei da tua cara, tu tá mais gorda agora, eu não quero mais tu, tá muito gorda. Não é assim, né? Não. Primeiro há uma situação pecaminosa que invade o coração do homem ou da mulher. Há uma situação de pecado. Ele é incompatível comigo, não dá, eu sou diferente, eu sou internacional, ele é do Grêmio. Não é assim também, né, irmão? Não é assim. Mas existem, às vezes, fatores pecaminosos que entram dentro de um casamento. Fornicação, adultério, outras coisas nesse sentido. Uma crise se instala. E aí o resultado é que aquele pai agora, o filho só vê ele porque tem uma conta no banco, a mãe, e aí no finalzinho do mês, né, tá lá o dinheirinho pingando, né? Só tem uma coisa que dá cadeia no Brasil, né, irmão? É não pagar pensão alimentícia, né? O resto não dá, mas isso dá cadeia. Então tá lá. O pai participa, olha aqui a conta, olha aqui o extrato bancário, estou depositando teu dinheirinho. Quando nós estávamos trabalhando bem diretamente com dependentes químicos dentro de uma chácara, 95% dos casos, eu perguntava, por que tu entrou nessa? Porque meu pai, minha mãe, aconteceu assim, 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 divórcio, separação, pai ou mãe, etc. 95% dos casos foi assim. Por quê? Porque as famílias se desestruturaram. E essas pessoas não tiveram a felicidade em conhecer Cristo, Jesus, e se afundaram no caminho das drogas. Se afundaram. Para nós, os cristãos, por que nós entramos em crise espiritual? Porque nós temos pouco compromisso com a palavra de Deus. E quando vem esse pecado, vem esses baalins para nos atrapalhar, nós cedemos a eles. Nós caímos diante deles. E aí a crise se instala. Como superar as minhas fraquezas espirituais? Como superar os meus erros? A palavra do Senhor me diz que eu preciso edificar um altar, mesmo ele estando em ruínas. O que eu quero dizer com isso? Amado, Deus quer que você comece a adorar. Pastor, mas a minha situação não é a das melhores. O meu altar está em ruína. O que você deve fazer? Edifique o altar. O altar lá no Antigo Testamento eram realmente pedras, conforme diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor agora ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em mim e em você, através do seu Espírito. Amém? E o altar que Ele escolheu para morar e habitar é a minha vida, é a tua vida. Se o teu altar está em ruínas, nessa noite, construa, reerga, restaure o altar de Deus. E o adore em nome de Jesus. Mas os pecados não me deixam. Mas essa noite os pecados vão embora, em nome de Jesus. E se eles voltarem amanhã, segunda-feira, pastor, o que eu faço? Ore, restaure o altar e adore ao Senhor novamente, em nome de Jesus. O Senhor nos manda, aleluia, a palavra é essa: restaure o teu altar, restaure o altar e volte a adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, amado, você não precisa contar aqui para nós qual é o tamanho do teu pecado, o que você fez, deixou de fazer. Não. O que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu estou em ruínas, mas essa noite eu conserto o meu altar e eu te adoro em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, amado? Aleluia, de todo o teu coração, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Terceiro e último, superando as crises emocionais em adoração. Crises humanas, crises espirituais e crises emocionais. Como eu falei anteriormente, não é à toa que hoje os consultórios psicológicos, e nós temos aqui psicólogos entre nós, né, estão lotados. As clínicas psiquiátricas estão cheias por causa desse momento de crise. Aliás, que alguém disse com muita propriedade que nós enfrentamos um mal do século chamado depressão. Boa parte da população, infelizmente, é uma parte enfermada por causa da depressão. O Brasil é o segundo país no mundo que mais faz uso de medicação controlada, justamente por causa de ansiedade e de depressão. Isso aí são estatísticas, talvez você já até viu isso.
São traumas que perseguem, são crises que um dia lá atrás aconteceu no passado, na infância, não sei, mas que parece que ainda hoje isso continua permeando. E pasmem, meus irmãos, eu não estou falando aqui apenas de pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas cristãs, que já confessam o nome do Senhor, também passam por isso. Sabe? Uma baixa autoestima, complexos de inferioridade, crise de identidade, crise existencial, ferida na alma. Que coisa tremenda isso. Como pode isso? E talvez a maneira mais comum, porque essas coisas acontecem e se alojam no coração, ou melhor, na alma, às vezes é uma morte, uma perda de um ente querido, e aí vem essa ferida e fica lá alojado, e fica lá instalado. Às vezes a gente ouve e vê por aí pessoas já idosas que foram abandonadas por seus filhos, por aquelas pessoas que ela talvez tanto cuidou, mas agora no fim de carreira, eu costumo dizer, né? Simplesmente saiu. Não tem tempo, pai, não tem tempo, mãe, tenho muita coisa para fazer. E o sentimento? Solidão, abandono. E isso, irmãos, gera feridas. Gera feridas. Não, mas está muito bem cuidado. Pode ser. Eu imagino que sim. Mas gera feridas. Ou então pais que abandonam seus filhos. Coisa mais comum. Infelizmente, mas a gente vê e ouve sobre isso. E essas coisas vão gerando crises e mais crises e traumas nesta área da vida chamada emoções, sentimentos, psicológico da gente. Até porque o homem é corpo, alma e espírito. E nós temos essa alma, esses nossos sentimentos e emoções. Como é que a gente faz? E como é que a gente supera essas coisas? Ora, lê a Bíblia e faça uma oração, né? Se quiser crescer. Tem até uma musiquinha assim, né? Mas como? De que maneira, pastor? Como é que se faz isso? Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você quiser abrir a sua Bíblia, então preste atenção. 2 Samuel, nós vamos ter aqui um momento de uma crise emocional. E como é que Davi, ele reage diante da crise? 2 Samuel capítulo 12, versículo 15, na minha tradução, vai até o verso 20, diz assim: depois que Natã foi para a sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Verso 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Olha aí o sintoma de uma crise, até porque ele havia recebido uma sentença do profeta Natã por causa do seu pecado. Olha a crise instalada aí. Verso 17: os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis, ele não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Qual foi a reação de Davi? Verso 20: então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, e a seu pedido serviram-lhe pão, e ele comeu. Glória a Deus. Como é que se vence uma crise emocional? Como é que se vence uma tragédia? Como é que se vence uma enfermidade talvez que levou à morte? Como é que se vence essas crises emocionais que se instalam? E até mesmo porque Davi estava no seu contexto aqui, recebendo uma sentença de Deus. Ele sabia que isso ia acontecer. Mas ele prostrou-se e ele foi por terra, não quis se levantar. E de fato Deus estava decidido em realizar. Depois de ter realmente a criança morrido, falecido, ele tem uma reação muito estranha para os anciãos e os seus servos. Ele
se levanta da terra e ele vai ao templo do Senhor, à casa do Senhor, para o adorar. É isso que diz a palavra do Senhor. Que coisa tremenda, querido. Porque aqui eu vejo uma grande diferença quando as crises emocionais elas se instalam. Davi tem essa postura de ir para a casa do Senhor e adorar o Senhor. Mas muitos dizem: Senhor, por que isso me aconteceu? Eu era servo do Senhor, eu servia a Deus, eu fazia tudo conforme o Senhor mandava. E por que essas coisas me aconteceram? Por quê? Ou então outros têm uma reação diferente. Porque se instala uma tragédia, um momento difícil, uma crise emocional, ele se silencia, como fez Davi no primeiro momento, e fica calado, né? Não levanta-se do chão. Assim ele fica prostrado em terra, e prostrado e fica sem se levantar. Há muitos, inclusive, que após esse tempo de silêncio, eles até, inclusive, deixam de servir a Deus. Muitos, não é um nem dois casos. Talvez você conhece alguns casos de pessoas que, porque passaram por momentos difíceis nessa área emocional, deixaram de servir ao Senhor. Não. Agora, talvez, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve também aí, que nos assiste, você pode talvez ter enfrentado ou já enfrentou algo parecido com isso. Como é que a palavra do Senhor manda eu fazer? Entre na casa do Senhor e o adore. Eu quero vencer as minhas crises emocionais, eu preciso novamente adorar a Deus. E a resposta de Deus para essa adoração de Davi aqui, diferentemente dos outros textos, é tão tremendo, porque no verso 24, diz a palavra do Senhor que Davi foi consolar Batseba, conforme diz na nossa tradução aqui, sua mulher, entrou, se deitou com ela, e ela teve um filho a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha a resposta para alguém que adora no meio de uma crise. O Senhor, Ele restaura, Ele ama, aleluia, glória a Deus. Novamente eu quero te dizer, querido, que você tem essas opções, de você continuar vivendo a sua crise, sua tristeza, suas dores, ou você pode dizer o seguinte: eu estou na casa do Senhor e essa noite eu adoro ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o que faz trazer novamente a esperança, é Ele que restaura o amor, é Ele que renova, é Ele que traz nova vida para todas as coisas que já foram mortas. Aleluia! Que coisa tremenda, querido, é uma criança no lar, e a própria Bíblia diz isso. E Deus responde a Davi, trazendo novamente uma criança. Só que há uma peculiaridade nessa criança: o Senhor a amou, aleluia. Amado, não permita que as tuas crises emocionais te façam calar. Ao contrário, essa noite Deus te convida a adorar, porque através da adoração, confio e creio na palavra do Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, que restaura e que faz nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu concluo essa mensagem, como li no texto base, inicial, que Paulo e Silas cantaram, oraram e cantaram naquela prisão, e Deus respondeu à oração e aquele momento que eles louvavam, respondeu abrindo as cadeias, abrindo as prisões. Não sei quais são as tuas prisões hoje, querido. Eu não te conheço. Não sei qual é a tua realidade, não sei qual é o teu dia a dia. Se são talvez prisões humanas, como falei aqui. Questões humanas, um casamento, família, dinheiro, emprego, não sei. Se essa é a crise que está instalada. Se é uma crise espiritual, são pecados que parecem que não são vencidos, continuam a perseguir a tua vida todo dia. Os baalins que diariamente se levantam para te derrubar, ou quem sabe essas prisões é justamente a tua alma, as tuas emoções, o teu interior, feridas, crises emocionais que se instalaram, quem sabe há um tempo. Em meio a tudo isso, amado, Deus nos convida a termos um tempo de louvor e de adoração diante dele, porque nós temos um Deus que age no meio dos louvores. Nós temos um Senhor que faz com que essas crises, com que essa nebulosidade, com que essas chuvas, aleluia, pode até chover torrencialmente, mas nós, abrigados debaixo da sua potente mão, aleluia, nós vencemos e nós prosseguimos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos do louvor
para que me ajudem aqui enquanto nós vamos orar. Mas eu quero te convidar, querida, a não cantar uma canção, mas você cantar com a sua alma, com o seu coração diante de Deus. A você louvar ao Senhor no meio da tua crise, em nome de Jesus. A você, no momento talvez dessa dificuldade que você está vivendo, você poder adorar ao Senhor. Não diga assim: ah, pastor, é difícil, é complicado. Pode até ser complicado, mas nós temos aprendido na palavra do Senhor que a adoração é em primeiro lugar, que nós temos que edificar o altar que está em ruínas, que nós temos, apesar talvez da morte, da perda, da tragédia, nós temos que ir na casa do Senhor e o adorar e levantar-se do chão. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que temos que fazer. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você está aqui nos visitando a primeira vez, segunda, terceira, quarta, não sei, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca fez uma oração de entrega a Jesus. Talvez você veio aqui dizendo: eu estou em crise, preciso que essas crises sejam superadas. Você veio no lugar exato. Aleluia, aleluia. Porque a tua crise, ela não passa se o dinheiro entra no teu bolso. Até porque sem Jesus, Ageu capítulo 1 diz que nós colocamos o dinheiro num saco furado e ele se perde. Sem Cristo é assim. Não adianta você ter muito dinheiro sem Jesus. Você pode ter um casamento até perfeito aos teus olhos, mas sem Jesus, querido, sem Cristo, a crise se instala. Vem. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, o único poderoso para nos fazer superar as crises e as dificuldades. Se você nunca fez essa oração ao Senhor, eu quero te convidar a fazer essa noite uma oração de entrega a Jesus, entregar sua vida, sua alma, seu coração a Ele. Uma oração declarando: Jesus, eu quero que o Senhor seja meu único Senhor e Salvador. Eu não quero outro, eu não quero nenhum Baal, eu não quero nenhum ídolo na minha vida, eu não quero outro Deus, um Deus pequeno, um Deus falível. Eu quero um Senhor todo-poderoso, esse Deus que me diz que quando eu adoro as prisões se abrem, que quando eu adoro Ele me ama, aleluia, restaura-me, aleluia, a minha vida, a minha sorte. Feche seus olhos, amado. Quero que você, nesse momento, você que quer fazer essa oração de entrega, quer entregar sua vida a Jesus, nunca fez, aonde você está, erga a sua mão, que nós vamos orar especialmente pela tua vida. Amém, glória a Deus. Aleluia. Alguém mais? Erga a sua mão, nós queremos orar especialmente por você, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você já fez essa oração. Que bom, querido, que maravilha. Continue firme e forte nesse caminho. Mas mesmo depois de ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador, as crises vêm, as dificuldades vêm, as tribulações vêm, elas vêm. E elas não pedem licença, não, elas simplesmente invadem, mexe a nossa estrutura, tira a nossa estabilidade, nos põe num momento de instabilidade. É um vento que sopra muitas vezes no barco e faz o barco, parece que vai naufragar, parece que não vai suportar tamanho momento de dificuldade. Eu quero te dizer, querido, que talvez você esteja vivendo isso, eu não sei, mas há um recado de Deus para você: adore-o, adore-o, edifique um altar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos ao Senhor, aleluia. Comece a conversar com Jesus nesse momento, querido. Comece a falar com Cristo aí no seu lugar. Confiando em nosso Deus, Comece a falar com Jesus. e em seu eterno amor, Quais são as crises? seremos abalados,
Quais são os problemas, as dificuldades, irmão? Não seremos abalados. Você é um ser humano. Você sofre, eu sei. Tem pecados, também sabemos. Passou por momentos de dificuldade, de grandes lutas, traumas que se instalaram, que se alojaram. Mas o Senhor te diz essa noite: edifique um altar, restaure o altar que está em ruínas. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida nessa noite, querido. Deixa Ele restaurar a sua vida, seu coração. Traga realmente um novo cântico para os teus lábios. Não é tempo de você ficar murmurando, reclamando, não. É tempo de você adorar a Jesus em todo tempo. Todo tempo é tempo de adoração a Deus. Todo tempo. Em toda e qualquer situação, nós adoramos a Jesus. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Eu te convido a você erguer suas mãos ao céu, querido. Mesmo que você não conhece a canção, não estou te convidando para você cantar uma canção, mas estou te convidando a você adorar ao Senhor. Adorar Jesus. Diga para o Senhor: Pai, Tu sabes que esta crise, que esta situação que eu tenho vivido nesse dia, e você vai falar para Jesus qual é essa situação. Se é no seu casamento, se é no seu trabalho, se é lá no seu relacionamento familiar, são os seus parentes, são seus filhos, são seus amigos, não sei. Talvez seja esta situação espiritual. A sua vida de oração, querido, não é mais a mesma. E você entende que o Senhor tem talvez instigado seu coração nesse sentido. Você era talvez uma pessoa que orava muito, mas hoje não ora mais. O Senhor te manda: reedifique, restaure o altar que está em ruínas. Oh, oh, Jesus. Não permita, querido, que as crises emocionais, os abalos da alma, faça você silenciar e você ficar prostrado para sempre. Davi se prostrou sim, um momento, mas ao cabo de 7 dias, ele se ergueu do chão e ele foi à casa do Senhor e o adorou. Oh, comece a adorar ao Senhor então, querido. Uma palavra que expresse louvor ao nome de Jesus. Uma palavra de adoração e de louvor. Diga isso ao Senhor: Pai, eu não quero que os meus pecados me façam silenciar. Eu não quero, Pai, que o momento da minha vida, o momento da dificuldade me faça calar. Não, Jesus. Jesus é grandioso. Sim, Tu és, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E em seu eterno amor, Começa, Deus amado, agora a trazer não cura. seremos abalados. Restaura, Senhor, esse altar que está caído. Restaura, Senhor, essa alma ferida. Em nome de Jesus.
Oh Deus, restaura, Senhor amado, nosso Deus, este amado, este querido que se encontra nessa crise nessa noite. Sopra o teu vento, Pai, sopra o teu Espírito. Oh Deus, e traz, ó Deus, a tua nuvem, para que possa novamente, Deus, adorar ao Senhor continuamente. Oh, aleluia, Jesus. Oh, amado Pai, nós cantamos a Ti, Senhor. Não seremos abalados, porque nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além. Um Deus que tudo pode, oh, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Oh Deus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sim, o Senhor é aquele que vê, é aquele que sonda o coração e diz: e Ele é sobre o teu casamento, Ele é sobre a tua família, porque só Ele é Deus, Ele é Senhor. Tu dizias em teu coração ainda hoje: Jesus, Tu sabe a situação que eu estou enfrentando, Tu sabes, ó Pai, conheces esse problema, Pai, que eu tenho enfrentado com meu marido, na minha casa, Jesus. Essa falta de compromisso da parte dele. Mesmo, Senhor, que eu tenho falado tanto para ele, parece que ele não ouve. O Senhor manda te dizer essa noite, querida irmã, pode ser até que ele não ouça, mas eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro além de mim. Eu tenho ouvido sim a tua oração e o teu clamor. Conheço o teu choro, conheço as tuas fraquezas também. Conheço as tuas dificuldades, mas aprendo uma verdade: eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro além de mim. Entrega tudo a mim, confia em mim de todo o teu coração, porque sou eu quem cuido da tua casa, da tua família. Pode ser até que ele não tenha esse compromisso que você espera, mas eu tenho compromisso em fazer com que a minha palavra seja cumprida na tua vida, diz o Senhor. Confia tão somente em mim, renda-se totalmente a mim, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há outro Deus como Tu, Senhor. Te adoramos, Pai, e te bendizemos essa noite, Jesus. Confiamos inteiramente em Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia, ela tem endereço, ela tem, ó Deus, destino. Sim, Pai, para ministrar ao nosso coração e gerar em nós a Tua vida, e gerar em nós uma fortaleza espiritual. Oh, porque o Senhor é aquele que nos toma pela mão e diz: meu filho, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te ergo.
eu te levanto. Em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare isso, amado. Confie no Senhor plenamente. Declare isso. Confiando em nosso Deus, Confie no Senhor. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, declare isso em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, em nome do Senhor. Confiando em nosso Deus, Confie nele. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pela última vez, declare isso, querido, profeticamente sobre a tua vida. Confiando em nosso nele, Deus, confiando no Senhor. Oh, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. aleluia. Glória a Deus. Nós declaramos aqui nessa noite, Pai, profeticamente, em nome de Jesus, que não há, Senhor amado, crise humana, espiritual, emocional, que seja maior que o Senhor.